Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live KLD. Hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial. A gente está no mês, de comemorar a ciência. Não sei se vocês sabem, mas é Dia das Mulheres na Ciência, dia 11 de fevereiro, amanhã. Então a gente está fazendo aí uma sequência de lives com convidadas que têm muito, mas muito conteúdo, um conteúdo de peso para passar para vocês aqui. O interesse da KLD sempre é informação. Então, gente, as lives tomaram uma proporção assim muito grande, né? Então, às vezes o pessoal vê, ai meu Deus, fazendo live, não aguento mais live por causa da pandemia. Mas eu vou te dizer, vale a pena assistir as lives da KLD, porque aqui a gente sempre aprende alguma coisa. São verdadeiras aulas que a gente tem aqui. Eu tô olhando para lá porque eu tô encantada com o negócio aqui, que eu não posso contar ainda o que é, tá? Eu já vi que a nossa querida convidada já chegou aqui, né? Quem acompanhou a gente aí nos stories viu que a gente viu já quem é a nossa convidada, essa querida Priscila, que além de esteticista é engenheira. E nós vamos falar sobre as correntes elétricas. Então, assim, prepara bem o seu cérebro, porque a gente vai revolucionar tudo que você já sabe de corrente elétrica. O que às vezes a gente precisa saber? Os conceitos, né? O que vocês pedem para mim todo dia aqui. Eu tenho dúvida, eu não sei o que é eletricidade, eu não sei como funciona a corrente, eu não sei o que é hertz. Então a gente vai dar uma boa esclarecida nisso para vocês. Bem mais a Priscila, né, do que eu, porque conhecimento, gente, é para todos, tá aí para todos. Mas a visão que o engenheiro tem da corrente elétrica, desse funcionamento, da interação da corrente com o tecido, que é a eletrofisiologia. Isso, gente, é uma visão totalmente diferente e muito necessária que a gente precisa para a gente poder entender mais sobre os equipamentos de eletroterapia, tá? Então eu já vou chamar a Pri para entrar aqui com a gente, mas enquanto isso, enquanto o pessoal vem chegando, ó, tá vendo aqui o aviãozinho? Clica no aviãozinho, manda live para duas amigas, tá? Seleciona aquela amiga que sempre tem a mesma dúvida que você, envia a live para ela, manda bastante coraçãozinho. Joe, um beijo para você. Boas férias, volte logo. Boa tarde para todo mundo aqui que tá falando aqui comigo. Deixa eu ver se vocês estão escrevendo. Boa tarde, Miriam. Vou colocar aqui, ó, o tema da nossa live deixa eu conferir aqui para não colocar nome errado. Ó, a gente vai potencializar o seu conhecimento. Potencializando os tratamentos com eletroterapia. Eu vou fixar esse comentário aqui e vou chamar a nossa querida Pri. Tô chamando ela aqui, gente. Vocês são ansiosos? Convidei. Será que ela vai aceitar o meu convite? Tô só esperando a Pri. Ah, chegou! Vamos só ajeitar a tela aqui, né? Para não cortar. Pronto. Vamos. Olha, tem como a gente ver várias coisas aqui. Adorei. Faz tempo que eu não vejo, o recurso está mudado. Então, tá vendo? Ó, ele tava deixando eu compartilhar a tela. Agora que eu coloquei você, ele parou de deixar eu fazer o compartilhamento. Brincadeira, né? Um negócio desse. Mas tudo bem, vamos que vamos, que eu já estou Adorei. com tudo preparado aqui, ó. Está com tudo É isso preparado. aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso mesmo. Pri, seja bem-vinda.
Muito obrigada de novo. Eu sei que eu já te agradeci, mas eu vou te agradecer externamente pelo convite, por você ter aceitado, né, o meu convite de vir e falar, que era o que eu estava falando aqui com o pessoal antes. A gente tem um conhecimento e o conhecimento está aí para todos, mas a visão que o engenheiro tem dessa questão, principalmente das correntes, Uhum. é fundamental, né? Porque é uma visão diferente de quem tem mais conhecimento. É igual o professor, quando a gente está dando aula, né? Os alunos ficam, ó, você sabe muito, ó, né? E aquilo encanta. Então, o engenheiro, ele, para mim, é assim também. Quando tá falando aquelas coisas, assim, coisas que eu não entendo também, né? Eu fico, nossa, olha só que lindo isso, quanto conhecimento. E aí eu acho que você vai agregar, acho não, tenho certeza, que você vai agregar bastante, tirar bastante dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários só para não ficar em cima do seu rosto. E aí, pessoal, Tá. podem mandar na caixinha de perguntas se vocês tiverem alguma pergunta para Pri, que a gente vai no final abrir de novo aí e ver todas as perguntas e os comentários também, se tiver alguma pergunta, para o final a gente vai respondendo, tá? Então, a palavra é sua, Pri. Veja, seja bem-vinda e vai, só vai. Bia, muitíssimo obrigada. Estou extremamente honrada em participar. A gente estava conversando, né, a respeito de quando a gente se conheceu e graças, bem entre aspas, né, à pandemia, eu tive muito contato com outros profissionais e aqui para mim tá travando um pouquinho. Tá travando para vocês? Deu uma travada, mas Eu tô no agora tá 4. normal. Tá, eu vou Tá falando normal, e aí Pri. provavelmente mas eu sei que ele grava depois de tudo. É, depois grava, Enfim, ainda bem, né? depois grava. Bom, então eu estou extremamente feliz de participar, né? E com uma empresa maravilhosa que é a KLD e com essa querida amiga Bianca, que eu conheci por conta realmente da gente ficar muito em Instagram, em rede social, coisa que os professores de bastidores não tinham tanto essa visibilidade. E eu comecei a ter essa visibilidade por conta da pandemia. E aí vieram várias lives, vários contatos importantes. Então, eu estou muito feliz de poder mostrar um pouco aqui a minha história para vocês e contar, né, que eu tenho uma história maravilhosa com a KLD. E, além de contar essa história maravilhosa que eu tenho com a KLD, eu e a Bia, a gente tem a hashtag da eletroterapia, né? O hashtag Eletrolovers. E a Bia tem o hashtag, olha lá, Eletroterapia Lovers. Eletrolovers, isso mesmo. Então, assim, é uma live extremamente de eletrolovers aqui para vocês. E Total. a gente espera criar bastante conteúdo aí para vocês, um pouquinho do que eu tenho de experiência. Então, muitíssimo obrigada. Bom, Eu que agradeço, Pri. Vamos lá. começar falando um pouquinho. Quando a gente pensou no tema, a gente pensou num tema, assim, de que vai... Vamos abafar, então. Vamos abafar e vamos arrasar, né? Lovers, a gente veio aí pensando no que a eletroterapia vem potencializando os tratamentos estéticos, né? E aí a gente tem uma série de fatores e de assuntos e tópicos que a gente precisa falar antes, deixar isso muito claro, né? A biofísica e a física, ela é importantíssima para o entendimento da eletroterapia. E para os conceitos atuais, então, para tudo que a gente tem de novidade hoje no mercado, com esses conceitos. Então, o que a gente pensou para trazer aí para vocês? Uma bela de uma apostila, que era o que a Bia queria falar e falou que ia ser surpresa. Surpresa revelada. Ó, a Pri preparou exclusivamente. Isso nunca aconteceu. Isso é inédito na história das lives dessa empresa. A convidada, além de ser convidada, ela ainda preparou um material, gente. Isso é maravilhoso, incrível, né? Você preparar um material exclusivamente para quem está assistindo a live. Então, isso Isso. é maravilhoso. A gente fica muito contente com isso. Muito incrível, Que bom. Pri. Muito obrigada, viu?
Eu tenho certeza que Que elas bom. vão amar o material. Eu tô de olho nele aqui, ó. Encantada com aqui com o meu computador. Quando for para mostrar, você me avisa, tá? Tá. E aí, antes da gente começar, então, a mostrar esse material, né? E aproveitando já falando sobre o material, quem ficar com a gente na live até o final, tem que colocar depois, né, Bia? Falar lá, participei, Uhum. eu participei nos nossos stories que participou, e a gente vai saber também quem tá subindo aqui, né? Quem tá chegando. É, já aproveita, tira um print da tela, põe lá que você estava na E, live, marca a gente lá nos stories, que daí a gente vai te mandar esse presente. Eu falo que é as dicas que as pessoas cobram para dar, a gente vai dar aqui, né? bom, então antes daí da gente começar então a parte realmente bem técnica, né, da nossa live hoje, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, que a gente está hoje aqui no Insta da KLD, né, não está no meu. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou professora de eletroterapia já há 15 anos. Então, quando eu me formei em engenharia biomédica, então eu sou engenheira biomédica, minha primeira profissão é engenharia biomédica, depois eu fiz o mestrado também em engenharia biomédica. Olha o dog aqui, gente, vai atrapalhando. Ah, bonitinho. E atualmente eu sou doutoranda também em engenharia biomédica. Então eu tenho uma história, Nossa, é eu amo, muito conhecimento de engenharia, gente. Olha isso aí, que delícia. não é? É. Então eu amo a engenharia realmente e a parte biomédica, sem dúvida, foi a minha paixão. No entanto que depois, logo depois do meu mestrado, eu comecei mesmo a me interessar com os equipamentos de estética. Porque na época da minha faculdade, eu sou da primeira turma do Brasil, Bia. Então, a primeira turma Ah, que formada. legal! Então a gente foi muito assim testado, né? Então eles colocaram matéria de tudo, qualquer jeito pra gente. Então eu tive engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, de tudo, Uau! e muita biomedicina. Então, fisiologia, anatomia, e a gente pirando, né? Então, quem foi só pensando em ser engenheiro começou a ver sangue. Ai, E meu quem Deus. teve que pôr a mão na massa, soldar a pecinha. E aí tinha gente que falava assim, e essa daí? Patricinha. Pra mim já fala Patricinha. Essa É, daí porque eles falam que tem uma piada, né? Muito do mau gosto, né? Que meu pai contava que meu pai fez engenharia, né? Também. Ele contava isso. Ah, você quer ser bonita ou ser engenheira? Porque as duas coisas não dá. Daí a gente vê que dá, né? Porque existe a é Pri, existem tantas outras engenheiras maravilhosas, femininas e engenheiras, ué. engenheiros, não é? E aí, o pessoal que entrou, né, pensando em fazer só engenharia, só a biomédica, deparou com isso. Hoje, a engenharia biomédica ela é realmente mais voltada para a engenharia. Eles na grade, né? Hoje eu dou aula na mesma faculdade que eu me formei. Então, hoje na grade, na ementa deles, não tem tanta parte biomédica. Então, hoje eu falo, né? Foi um período integral. Estudei de manhã até, né, fim do dia, quando não era matéria à noite. E foi puxado, mas hoje eu agradeço o que eu tive na época, né? Então, alguns professores que falavam que eu não ia para frente, que eu não ia usar branquinho, é agora que a gente mostra que acontece, né? Enfim, é sempre assim. Mas é isso, nunca desistir dos sonhos, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives, nas minhas aulas, enfim, a gente nunca pode desistir do nosso sonho. Não E aí, mesmo, é isso mesmo. estava ainda, né, estudando no mestrado, eu já fazia algumas massagens, né? A minha mãe, já muito atenta, ela falava assim, filha, formou o corpo muito rápido, né? Já tá aí com algumas disfunções. Vamos ter que fazer alguma coisa. A gente conheceu uma fisioterapeuta, na época era tudo mais em salão, né? Então, eu tô falando de 20 anos atrás. E era tudo em salão ainda, a parte estética, né? O fisioterapeuta ainda vindo para a área da estética. E a gente conheceu a Samantha, que eu falo que, nossa, a Samantha fez parte da minha vida, né? Tentar ser breve aqui, senão a gente só vai falar da minha vida. E aí, a Samantha, ela começou a cuidar de mim, enfim, e ela começou a ficar cada vez mais conhecida aqui na cidade. E ela começou a comprar os recursos na época. E para você ver, né, como a tecnologia ela é impressionante. Cada ano a gente tem uma tecnologia e
graças a Deus, né? É, E ao nosso trabalho, né, Bia Eletrologos. ué. Mas na época nem eram muitos, né, equipamentos e os que tinham, assim, a manutenção tinha que fazer sempre na capital, né? Então tinha que mandar ir para São Paulo, tinha que, enfim. Até que em uma única sessão de mantos, olha a minha história com a KLD, Aham, tá vendo? o mantos parou. Parou e ela ficou assim, Pri, desculpa, e agora, meu Deus, a manutenção vai tal, e é só pra lá que vai. E ela ficou assim, coitada, fiquei com dó. Então eu falei assim, eu já trabalho com equipamento, né? Eu tava já no mestrado, mas eu já atuava como engenheira clínica no hospital. Eu fiquei 15 anos trabalhando como engenheira clínica no Então, hospital, gente. né? Então eu falei assim, eu posso ver? Aí desci da maca, né? A gente desce lá da maca de calcinha e sutiã. Fui, falei, eu posso dar uma olhadinha no teu equipamento? Ela, claro. Mexi no que eu entendia, né? No básico mesmo de um equipamento. Deu certo. A gente esperou acho que uns 10 minutinhos. Eu falei, agora já conectei tudo. Vamos ver o que aconteceu. Na hora que eu liguei, voltou a funcionar. Ela, Pri, você tem que trabalhar com equipamentos de estética e de fisioterapia. E aí, né, graças ao Mantos na minha vida e essa manta, Que eu legal comecei essa história, tudo, adorei. eu comecei a estudar tudo voltado para eletroterapia, voltado, né, para a área mesmo da físio e da estética. E aí eu tive muita sorte, porque aqui no Vale não tinha ainda, né, empresas, grandes empresas, não tinha assistência técnica. E deu muito certo para mim, porque para todas as empresas que eu mandei currículo, as empresas, opa, vem fazer treinamento. Falei, que ótimo, né? É isso mesmo que eu quero fazer. Não vou competir com os meus amigos, né, de faculdade, Sim. e vou então montar a minha empresa. Aí montei a minha empresa. E aí quando surgiu a PS Engenharia Clínica, né, que eu ainda ponho a mão na massa, com os altos Isso é e baixos, muito legal. Isso eu acho muito. muito legal você falar, porque a gente vê que hoje tem muita gente pregando isso. Ah, mas você é dono, então você tem que delegar, porque você tem que ter tempo para fazer o quê? Para É, fazer o que você ama, que é trabalhar na sua empresa. Então sim, eu acredito muito nisso, nessa mão na massa. É óbvio que se a sua empresa crescer, você não vai mais conseguir fazer tudo sozinho, né? Mas aqui na KLD a gente se identifica, porque a gente tem um engenheiro, o Marcelo, que é o dono da KLD também, né? uhum, Ele trabalha desde que ele começou com a mão na massa. Ele sim, faz, ele projeta. E aí eu coloco isso para dona da clínica também, né? Eu sim. falo para ela, você é dona da clínica, aí você vai contratar um monte de profissional para trabalhar para você, só que não é Uhum. bem assim. Tem as pessoas que gostam de ser atendidas por você. Se o seu negócio cresceu, é óbvio, você vai ter que ter mais salas para atender mais pessoas. Não Sim, colocar os seus pacientes para outra pessoa atender, né? Então, a isso gente aí. vê que isso é muito lindo, você inspira muito as pessoas Obrigada. trazendo essa sua realidade. Ah, eu tenho uma empresa que já faz anos que eu tenho, mas eu tô lá com a chave de fenda na mão, ó. É isso aí. Então, ó, Top. top, adorei. E teve uma live que eu fiz com o pessoal da engenharia clínica. Tem um Instagram da engenharia clínica muito legal. E mulher também. E o pessoal fala assim: engenharia é mais para homem, né? E não, e quando a gente fez, muitos homens comentaram: que legal que vocês estão crescendo com a engenharia clínica. A engenharia clínica é isso, é essa atenção, né? Não só para equipamento hospitalar, mas para equipamento lá dentro do consultório do físio, né? Do fisioterapeuta, do esteticista, do médico, que tem um monte de tecnologia no consultório também. Então não Sim, é só no hospital, né? O engenheiro clínico ele não atua só no hospital. Enfim, é um leque gigante para a atuação do engenheiro, né? E eu acabei indo para essa área da engenharia clínica. Não era minha primeira opção de vida, eu queria ser engenheira genética, mas graças a Deus eu não sou. tá vendo, gente? Tá vendo? Não era para eu ser geneticista, imagina eu só ir dentro de sem poder falar, eu adoro falar, né? É, não ia combinar mesmo. E abri a empresa, e aí quando eu abri a empresa, eu comecei a ver um monte de equipamento, e às vezes ficavam uns equipamentos, montei um showroom, falei, vou começar também a fazer umas representações. Aí, lógico, a família
falou assim, mas você tem um equipamento aí, tem que usar na gente. Eu falei, será? Vou abrir também a clínica de estética? Abri. Abri a clínica, 2 anos depois eu já tinha a clínica de estética, que chamava Essencial Estética, né? Na época, hoje a gente já está com Instituto Priscila Seb, onde a gente tem a clínica, tem a empresa de manutenção, tem tudo. Várias coisas. E aí... São várias coisas de empreendedor, tem várias coisinhas, gente, tá? Empreendedor não tem uma coisa só, empreendedor tem várias coisinhas que viram uma coisa enorme para gerenciar tudo, né? É bem isso. E aí montei a clínica, só que eu me apaixonei. Eu via a esteticista trabalhando e eu sabia mexer no equipamento. Eu falava assim, eu quero mexer também. Também quero atender. E aí foi quando eu fiz a minha segunda graduação. E o pessoal assim, que louco. Que legal. Você vai fazer, não acredito. Uma que eu sofri bastante, muito, né? Não só como engenheira mulher, mas como esteticista depois de uma engenharia. E isso eu sempre falei e falo para as meninas. Hoje a gente tem a estética já com graduação e a estética não tem que ser vista como, sei lá, não... Eu amo as massagistas, né? Mas a gente veio de uma origem de massagem e tudo mais, mas eu não sei por que ficou um negócio tão voltado para, sei lá, para quem não estudava, só passava creminho e falei, gente, né? Não é isso. A estética, ela vai além. Quando eu fiz a estética, que foi em 2016, demorei ainda para fazer minha segunda graduação, mas porque também ainda não tinha, e a coragem, né, de sentar de novo numa sala de aula, já dando aula. E aí, quando veio essa vontade, eu falei, não, eu vou seguir e não vou contar para ninguém. Bia, eu fiz 3 anos e meio de aula e eu falava que eu estava indo dar aula. Ó, e na verdade você estava indo na faculdade, gente. E aí, vai vendo. Então, dando aula também e falando que estava indo dar aula. Então, assim, a única pessoa que sabia era meu marido, né? Porque eu tinha que falar que eu estava. Daí tinha que dar satisfação, né? Quando eu peguei o diploma, tava lá de beca, eu mandei para todo mundo, para todos os grupos, para a família e todo mundo assim, o que é isso? Você tá formando, né? Ou não? Eu sou a formanda. Tá aqui mais uma graduação minha. Então, assim, acharam que você tava lá entregando diploma para os alunos, né? Na verdade, você estava pegando o seu. Então, assim, daí o pessoal fala, mas para quê? Porque é uma necessidade hoje, o profissional. Tem gente que fala que não, mas o profissional hoje, ele tem que ser sim multidisciplinar. Então, eu agreguei, né? Então, assim, eu tenho várias alunas que formam na estética e querem fazer nutrição. Sem problemas, e quer depois ir para física. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal também. Ter opções. E juntar as opções eu acho melhor ainda. Então, eu juntei a engenharia biomédica com a estética. Então, hoje eu sinto, né? Que eu falo com muito mais propriedade para o meu aluno. Quando eu vou explicar, eu explico de uma forma... Genial, uma profissional completa, tudo para falar de eletroterapia. E assim, como engenheira, você pode falar da eletroterapia para qualquer área, né? Sim. E a estética, que é uma área de paixão, a gente se apaixona mesmo, né? Na área da estética. Você tem, além de conhecimento, um próprio conhecimento de causa, né? Como esteticista e engenheira. É isso aí. Né? Então, é uma verdadeira eletroestética, gente, que mora dentro da Priscila, entendeu? É isso, só para finalizar, que eu acho que é uma parte importante da gente falar, que é polêmico também, né? Quando eu entrei no doutorado, aqui no doutorado, né, engenharia biomédica também que eu tô fazendo, meu foco é hoje estética, né? Então, eu tô trabalhando com terapia fotodinâmica em peles com rosácea. E assim, eu fiz algumas disciplinas e junto comigo, né, nas disciplinas, tinham outras profissões. Enfim, físio, né, e enfermeiro, outras profissões, nutri. E aí, a estética, infelizmente, ainda está nessa visão de fazer estética? Você vai fazer estudo com estética? Como se fosse... não se fosse algo importante. Então, passei de novo dificuldade. Então, eu tenho só dificuldade que cada vez mais, eu quero mostrar que a gente pode ser, sim, diferente. Então, hoje, quando eu recebo uma aprovação do comitê de ética de um projeto meu, eu
exposto é uma vitória para a gente da estética. Então, Com eu acho certeza. que cada vez mais eu tenho que mostrar que tem estudo sim e que tem muita coisa boa sim na nossa área da estética. Então, a nossa área, né, essa área assim, de equipamento, ela é uma É, área que tem uma justificativa muito grande, é, que são as leis da física. Tudo que sim, a gente vai construir está embasado em ciência pura. é, Então, não necessariamente a gente precisa de um artigo para provar que aquilo é super legal a gente ter, porque engrandece, mas que é necessário, não é, né? pois é. Porque é diferente de outras áreas. É Você isso vai aí. querer entender como que uma onda magnética, a gente vai entender isso. Ah, ele fez um trabalho Dura que eu não lindo, consigo, né? mas foi da técnica que ele aplicou com aquele equipamento. E não, aquilo não embasa a teoria da eletroterapia. Aquilo só enriquece aquele recurso, mas para embasar, precisa de entender dessas bases da engenharia, né? Então, a gente vai entender. É isso aí. Então, bora lá para que a gente preparou aí para vocês, quem está aqui acompanhando a gente. Então, a gente sempre tem dúvida, né? Então, eu mandei para a Pri algumas perguntas que vocês sempre mandam aqui para mim. E a Pri também tem aquelas perguntas, aquelas dúvidas mais frequentes, né? Que a gente se preocupou em trazer para vocês para responder. Então, Isso. ó, tá anotado aqui, gente. Espera aí que eu vou pegar. Ó, ô Pri, o que são correntes elétricas? Isso. Então, é uma dúvida muito comum mesmo, Dúvida né? clássica. Dúvida clássica. E é o início de tudo, né? A eletroterapia tem o início aí, então, com as bases físicas e o conhecimento do que é a corrente. Então, a gente colocou para vocês também bonitinho o que é a corrente. E para entender corrente elétrica, a gente precisa entender a eletricidade. A corrente elétrica nada mais é do que a eletricidade. E a eletricidade, então, são os elétrons que estão ali naquele condutor, né? Daquele condutor metálico. Então, a gente entende como um fio. Então, está passando por um condutor metálico. E esses elétrons em movimento dão, né? Constituem-se, então, a nossa corrente elétrica, a nossa eletricidade. Então, corrente, né? Basicamente é isso aí, é um movimento de elétrons, está passando nesse fiozinho aí. Corrente elétrica é o que a gente entende também aí do choquinho, né, gente? E essa corrente, a gente, né, a maioria dos equipamentos a gente chama de eletroterapia e eles se Isso. incluem ali porque todos eles têm algum tipo de eletricidade aplicada. Então, por Sim, sim. exemplo, né, ultrassom é uma onda mecânica, mas a gente tem uma eletricidade que move o funcionamento daquele cristal para que ele emita aquelas ondas para poder fazer a vibração, a micromassagem, a cavitação e todos os efeitos mecânicos que aquele, né, recurso vai produzir. E é totalmente diferente, né, Pri? A onda É, totalmente. mecânica, né, e da onda elétrica. Então vamos entender, né? É E isso aí. depois, vai, Pri, pode falar. Tem O gente que show é seu. aplica, né? Eu vejo nos treinamentos, o pessoal vai aplicando ultrassom e fala assim: você está sentindo a corrente? Gente, ultrassom sozinho, ultrassom sozinho, ele não tem a corrente, ele é a onda mecânica. Agora, você está usando mantos da KLD, que também tem a função com corrente, aí ela vai sentir a corrente junto com o ultrassom. É diferente. Então, Bia, hoje a gente precisa arrumar essas falas, né? A gente tem Sim. muita errada na eletroterapia, muito.
E a gente vai chegar num ponto bem importante. É, E o aí, que que é esse W, né? A pessoa pergunta para você também o que que é esse W. Na o que verdade, que aquele W são os watts, né? É a é, potência do aparelho dela. Ela tem que saber não só o que é o W, mas o que que esse W faz ali no aparelho dela, né? é isso aí. E aí, uma base bem interessante, porque daí depois que as pessoas querem entender a corrente, né, o que que é a corrente, as pessoas querem entender a diferença. Então, são assim, nossa primeiríssima aula, né? A gente chama de eletrobásica mesmo, é entender, além da corrente, a diferença entre elas. Porque a gente também tem muita corrente na eletroestética, né? E aí, Bia, eu gostaria que você mostrasse Eu vou aquele mostrar. slide que eu te mandei. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho, gente. Olha que Esse? legal esse material. É. Eu mostro isso na primeira aula de eletro, tanto facial, tanto corporal. As minhas alunas que estão assistindo aqui vão lembrar desse slidezinho aí. E aí eu compilei, lógico, né, uma informação específica aqui para nossa live de hoje. Então é um material exclusivo para quem está participando aqui Exclusivo, da live, gente, que delícia. né? E aí eu gosto muito de falar nessa parte, porque as correntes, então você fala uma quantidade de corrente, o que cada uma faz, né? Onde cada uma vai atingir, o que que ela faz no efeito fisiológico. Então tá aí. Então a gente pode classificar as correntes em 4 fatores, ó. Então são diferentes fatores. Esse é o primeiro fator, que é importante, porque é o formato da onda dele, né? Então quando a gente fala lá da corrente russa, que ela é senoidal, olha lá, ela tem essa senoide aí, a Bia tá mostrando para vocês, né? Isso, ela tem esse formato. Então, por quê? Ah, e o que que eu vou sentir com a corrente russa? Por conta desse formato. Então, é uma, né, um dos fatores que classificam uma corrente elétrica é o formato dela. E aí, cada uma, que a gente vai falar hoje aqui, tem um fator, né? Um formato diferente aí da corrente. Olha lá, triangular. A dente de serra a gente conhece muito como a farádica, né? Hoje não tão usada, mas alguns equipamentos a gente ainda encontra. Então tá aí. Então, esse é o primeiro fator. Aí o segundo, Bia? Aí o segundo fator é a frequência, ó. Então ela pode ter aquele formato que a gente acabou de mostrar, então formato senoidal, só que com uma frequência baixa, média ou alta, e isso vai fazer a diferença também, né? De equipamento para equipamento, do que a gente tem no mercado, e da onde você quer atingir, qual estrutura, né, fisiológica que você quer atingir. Se é mais superficial, se é epiderme, se é derme, se é tecido adiposo, ou se é muscular, né? E aí o terceiro e o quarto fator, mudando. Ah lá. Que é a questão, então, da polaridade. Então, se ele vai ser monopolar, então, se ele só vai ser lá o nosso positivinho, então tá mostrando ali, né, no nosso gráficozinho. Esses dois exemplos de cima, eles são bipolares, né? Então, ele se encontra tanto na parte positiva, tanto na parte negativa do nosso gráfico, tá vendo? Isso. E aí mostrando, então, que lá em cima, ó, o primeiro, ele é simétrico. Tanto na parte superior da onda, ela tem o mesmo formato que o formato de baixo. Então, ele é igualzinho, simétrico. Simetria. E no exemplo de baixo, a gente tem o assimétrico, né? Então, em cima ele tem aí uma amplitude, embaixo é diferente. E isso também faz com que uma corrente seja diferente da outra. E aí, no exemplo de baixo, né, a gente... esse que é o do simétrico e assimétrico. Do monopolar e bipolar, você faltou o exemplo do bipolar, né? Significa que quando a corrente monopolar, ela só encontra em um polo. Então, os exemplos aqui do slide são todos bipolares, certo? Porque ele está tanto no positivo quanto Ela no só negativo. vai ter uma fase, né? Então, por Ela só exemplo, vai ter uma fase. É ela isso só aí. estaria aqui em cima dessa linha no cartesiano aqui, certo? Isso. E aí, o que eu acho legal a gente falar é que os equipamentos antigos, eles não davam a função da gente modificar isso na corrente. E hoje eles dão. Então, ter o entendimento, né, do que aquela corrente pode proporcionar, o que simétrico ou assimétrico vai proporcionar fisiologicamente, isso difere o profissional hoje em dia. Porque você vai saber manusear o teu equipamento como ninguém, né? Maravilhoso isso.
Então, para entender o que cada corrente faz, onde ela atua, tem que entender que eles podem sim alterar e que cada empresa pode desenvolver, de repente, uma eletrolipólise, né? Que a gente também discute bastante isso em Sim, aula, uma eletrolipólise de diversas formas. Então, a empresa X faz o eletrolipólise de tal maneira. Com formato senoidal ou com formato quadrado, de média frequência e baixa amplitude. Enfim, essas conjugações vão fazer com que aquela empresa desenvolva a corrente dela, né? E isso que é legal na eletro. A gente não tem que achar que todo mundo tem que ser igual. E aí, o que eu trouxe exato. aqui, né, são algumas das correntes mais tradicionais, né? A corrente galvânica, ela é muito tradicional, né, na estética, na dermatofuncional. E aí, coloquei que ela faz a ionização, desencruste, o eletrolifting. E são técnicas que vão e voltam, né, Bia? São técnicas Isso. tradicionais e elas vão e voltam. Mas olha, o principal dela é que ela faz a repulsão e a atração. A física básica da galvânica é isso, né? Então ela faz a atração e repulsão. Entender dos polos, do polo que você está utilizando, do polo que fecha o circuito e o que você coloca no equipamento é primordial. Não entender a física da galvânica, você erra um tratamento, né? Precisa colocar o eletrodo dispersivo. Então, toda vez E que tem isso, né, provavelmente temos uma corrente polarizada, isso, é né? isso aí. Fechar o circuito, porque senão não vai funcionar, não vai repelir, não vai permear, né, o ativo, se a gente for trabalhar com ativo, ou até o próprio funcionamento da corrente galvânica, né? Então, Na essa é. físio, na físio a gente usava a galvânica para fazer banho galvânico, Sim, que era para aumentar, nossa, olha isso, né? Para aumentar a sensibilidade, porque às vezes, né, o paciente tinha perdido sensibilidade. Então, uma corrente bem clássica, né? Pode passar, né, Pri, para a próxima? passando. Daí, a microcorrentes, porque a gente está com um tempo ótimo. Tá vendo? É, um Live tempo foi ótimo. É. assim. A gente faz várias. Aí Vamos fazer lá. o povo fica querendo que a gente faça outra. Ó, já a microcorrentes é uma corrente que eu amo de paixão. E hoje, né, também tive a honra de participar de mais um capítulo do professor Fábio Borges, então, escrito aí por mim, reescrito, né? Então, eu Ah, que adicionei. legal! É Então, sou eu mesmo, o uma livro dele. É. no livro dele. Já já tá aí, né, gente? Para as melhores profissionais. E aí fui eu que reescrevi, né? Junto com o professor Fábio Borges e a professora Vilma, na atividade. E aí, a microcorrente é uma corrente que eu amo, mas é uma corrente também que o pessoal confunde muito no que ela faz, o que ela vai atuar. Então, tá aí, né? Ela é uma corrente que é subsensorial. Olha a diferença, então, para a galvânica. A galvânica, ela é super empurra e puxa. É aquilo que ela quer fazer, né? Já a microcorrentes, ela é subsensorial. Então, a sensibilidade, né, é muito, como a gente fala, biologicamente compatível ao sinal elétrico do nosso corpo. Então, é como se a gente desse aquele start no potencial de ação celular. Ó, a biofísica de novo, tem que entender fisiologia, né? Para entender Isso, que a gente movimenta, perfeito. tudo que a gente movimenta de íons. A eletroterapia nada mais é que essa distribuição, né? Essa inversão de polaridade de tudo que está ali bonitinho dentro da célula para o que tem fora, né? No meio extracelular. Então, a microcorrentes, ela faz isso. Além dela estimular, de dar esse start, né, no potencial de ação, por isso que a gente fala que aumenta a atividade celular. Olha a grande importância. Ela também tem, né, dependendo da forma que ela foi projetada na empresa, ela também tem a possibilidade de permear ativos. Então, é uma corrente duplamente boa. Ela leva coisa boa e estimula aquela célula. Então, é uma corrente que eu adoro. Eu tenho uma equipe de trabalho, né? Diversos estudos que eu tenho feito aqui na faculdade é com microcorrentes. Então, adoro. É mais uma corrente. Bem legal, né? A microcorrentes. E ela também, né, tem a possibilidade de modificar um pouco, que era o que a gente estava falando. Quando a pessoa tem conhecimento, ela usa de várias formas o equipamento. Da mesma forma, o engenheiro. Quando o engenheiro tem conhecimento, ele coloca algumas coisinhas ali que são a Isso. marca registrada dele.
A nossa E microcorrentes, por exemplo, ela é muito mais intensa do que uma microcorrentes comum, porque o engenheiro fez aquela microcorrentes clássica que inverte polo automaticamente. Então, ela tem características da polarizada, mas ela não é polarizada. Então, ela é é, bem legal. sim, sem dúvida. Aí na próxima a gente colocou, né, o que muitos profissionais ainda têm dúvida, que A é a corrente russa. e muito comparada com a australiana. Por isso que eu coloquei já ali a diferença e eu já vou falar de cara, né? Ó, sem tem a informação ali para vocês, mas eu já vou falar de Aqui, ó. cara a diferença entre elas. Vamos pensar que a russa já é para uma estrutura muscular acostumada com uma atividade. Então, já que hoje a gente tem as duas no mesmo equipamento, na grande maioria a gente tem as duas, a gente tem que escolher qual que eu escolho para o meu paciente. Então, eu costumo falar aqui para as minhas alunas, uma é aquela ginástica interessante, aquela ginástica boa, uma boa de uma caminhada, corrida, né, fazendo ali uma atividade não tão intensa, e, né, que no caso da nossa australiana, e no caso da russa é aquela super intensa, super crossfit. Na Ah, que figura, legal. por quê? Porque na figura a gente consegue ver o quanto que a russa contrai e o quanto que a australiana contrai. Olha a grande diferença. A contração da russa, né? A quantidade de frequência de ondinha ali que a russa tem é diferente da australiana. E a australiana, quando surgiu, que foi muito tempo depois da russa, né? Não foram juntas. A russa veio primeiro e depois veio a australiana. A australiana, ela veio com a intenção de ser confortável. Eu lembro que a gente chamou uma empresa para palestrar, daí a menina veio e ela falou assim, não, porque essa corrente é muito melhor. E eu tiro isso, eu falo assim, gente, aluna minha não pode falar que uma corrente é melhor que a outra. A gente tem situações diferentes, né? Pacientes diferentes para receber cada tipo de contração. Então, Perfeito! Pena que eu se eu não já, posso dar coração aqui para Pri. Senão eu ia estar dando então, se eu já, coração aqui para ela. Isso mesmo. Não existe então, melhor, né, Pri? Existe aquilo que é não melhor naquele existe. momento para aquele paciente. Isso eu falo até para todas as tecnologias, mas é que a russa é muito comparada com a australiana. As duas são ótimas, gente, né? Só que uma para cada momento da paciente. Então, eu estou conhecendo a paciente, eu quero trabalhar músculo, quero estimular músculo. Então, vamos começar então com uma australiana que veio com essa intenção. Olha a contraçãozinha dela, pouca, e olha o descanso dela, né? Diferente da russa, que contrai muito, é aquela Exato. Ai, crossfit. E ela descansa pouco, ó, né? Então, assim, tem as diferenças, mas não tem uma melhor que a outra. Assim como toda tecnologia. O pessoal fala assim, o que que você acha para gordura? Qual é a melhor? Eu já nem respondo. E ó, aí, gente. falava, Porque até porque ela é para fazer um fortalecimento, né, Pri? Não, uhum, contração muscular. A gente tem que isso, respeitar a fisiologia, né? sim, sem dúvida. E olha lá, eu mostrando, né, a contração muscular aí para vocês. É que nesse slide não mostra os bonequinhos de baixo, eles Então, quando a PDF gente, eu acho que quando a gente salva em PDF, ele faz não isso. sai. Faz parte. Mas enfim, o que eu quero mostrar aí é que um é a isometria e o outro é a isotonia. A isotonia, a gente muda a origem e inserção muscular. O músculo, ele faz o movimento. Não que o outro não faça, o outro faz, né? Então, por isso que tem a bolinha ali vermelhinha maior. E quando o esqueletinho está segurando, o músculo ele está trabalhando. Então, a isometria, né? A gente utiliza muito correntes isométricas na russa, corrente isométrica na australiana, justamente para um fortalecimento mesmo, né? Então, a gente quer trabalhar flacidez, é muito interessante a corrente isométrica. Agora, eu já quero perder, né? Eu já quero fazer aquele gasto importantíssimo, a eletroterapia. Olha o nosso tema hoje, né? Por que que ela potencializa? Por conta disso, ela é a única que age no foco. Então, se eu fiz lá emulsificação do tecido adiposo, trabalhei ultrassom, trabalhei radiofrequência, trabalhei criolipólise, enfim,
emulsifiquei tudo, ácido graxo e glicerol no meio extracelular. Só os profissionais estão entendendo nesse momento. Mas enfim, né? Fazer tudo. Mas é isso aí mesmo. Extravasei tudo, tá tudo lá no meio. Para onde vai? Para onde vai? Uma parte vai para a musculatura, não tem jeito, lá para a mitocôndria do músculo, e é lá que eu preciso usar essa contração muscular. Então, gente, estética tem jeito sim, desde que o profissional da área da estética, no geral, faça um planejamento correto. Se eu atuar com uma corrente na musculatura, eu vou conseguir transformar o que eu coloquei no meio extracelular, fora da célula, né? Então, a gente fez lipólise, por exemplo. Eu consigo trabalhar, então, uma estética definida. Então, eu vou ter Usar sim. isso como substrato energético. A gente está Isso. cansado de fazer isso na academia, né, Pri? Vai na Pois é. academia, o que que você quer? Emagrecer? Ah, então você vai fazer vários exercícios lá no mesa romana e daí vai correr 3 minutos na esteira. O que que ele está Isso. fazendo? Usando a energia que você queimou para fortalecer, né, para aumentar a massa magra e diminuir a massa gorda. Tem É isso. jeito não, tem que trabalhar, né? É, perfeito. É isso aí. E aí, acho que os próximos, a gente está falando de. Ah, Olha importante que falar uau esse! que Isso o eu whey achei foi fantástico. É fantástico. corrente, gente, isso aqui. Corrente, é Não é eletroterapia. criolipólise, não é ultrassom, né? Não é para gordura, é corrente. Olha lá, Corrente. remodelagem. Olha como muda, né? Toda a pele. Tudo, mudou tudo. E aí, o que eu acho interessante a gente falar, né? Eu falo assim, o professor, ele é importante na vida do aluno porque a gente é formador de opinião, né, Bia? Então, assim, Sempre. falar coisas certas sempre, né? E não ficar muito marketing que tem aqui na estética é complicado. Nossa Mas senhora, nem me fale isso. o posicionamento do eletrodo, o posicionamento lá na galvânica, na eletrolipólise, não só aqui na estimulação, é essencial para um bom resultado. Então não adianta nada entender a corrente, acertou qual você vai usar naquele momento, né? Fez uma boa de uma avaliação, os parâmetros no equipamento estão todos ok, e aí erra o posicionamento. Meu Deus, como eu vejo isso na E internet. o Eu cabo quero também, né, morrer. Pri? Além de errar o posicionamento, é na origem e inserção? Não, pelo amor de Deus, é no ventre muscular. Só que Isso, também tem o cabo, né? Os cabos já vêm e coloridos com preto e vermelho para a gente entender, né? Mas às vezes. Ah, a gente recebeu dúvida assim, colocou um eletrodo numa coxa e outro eletrodo em outra. é, Aí é óbvio que não ia funcionar. Meu aparelho não está funcionando, realmente ele não vai funcionar. Porque é, dependendo da distância que está um eletrodo do outro, não vai passar corrente, né? E é, alguns aparelhos, por segurança, nem passam mesmo, né? sim, não, Para não sem dúvida. mitar, né? Enfim. E eu já peguei alguns profissionais falando muito origem e inserção. E assim, não é na origem e inserção, porque a gente vai Sim. pegar tentando, né, minha gente? Vamos pensar na fisiologia mesmo. Pega lá o bonecão vermelho. E aí é isso que a gente tem que colocar mais próximo, não lá aqui no ombro, no cotovelo. Então tem coisas realmente que são falas erradas ainda, né, Bia? Que eu acho que devagarinho a gente está conseguindo mudar. E Sim, aí, com muito trabalho, né? Com muito trabalho, Pri. Ainda muito bem que tem você, né? Olha, eu sou muito grata a isso, viu? Pessoas que estão dispostas a ensinar o certo. Que lindo, gente. Olha lá, o espectro eletromagnético. e aí a gente entra então no que tem de mais novo, né, no mercado da estética, na nossa área da estética, para fisiodermato, para biomédicos, enfim, a nossa grande novidade aí, que está sendo muito falado, né, Bia, que é o campo Sim. eletromagnético, que atua lá no que a gente estava falando agora, que é então na estrutura muscular, né, no tecido muscular. E aí, por que eu coloquei o espectro? Porque tem gente que ainda tem dúvida, né, Bia, assim como aí para vocês, e falas erradas, que fala que o equipamento tem uma corrente, como que é? Corrente Uma eletromagnética. corrente, eu anotei aqui, ó. Corrente eletromagnética. O que seria? Pois, então, minha gente, vamos começar pela fala certa. Não é corrente eletromagnética, né? Estou mostrando para vocês o espectro.
E aí, o que a gente consegue mostrar aqui, tá até pequenininho aí pro pessoal, né? Ó, Fica grande. eu vou dar As ondas. um zoom aqui, Mostrando ó. as ondas, né? Então, o campo eletromagnético que está aí dentro do espectro eletromagnético são ondas. Olha lá, que beleza. Olha Mostrando lá, tudo. frequência Nossa, baixa. isso, olha lá. Essas frequências são as frequências do campo, né, Pri? Tá Isso. vendo, ó? Não são a frequência da corrente induzida, é a frequência do E campo. Olha lá, ó. São duas coisas diferentes. duas coisas diferentes. E aí, o que está bem pequenininho ali, que eu vou ler aqui para elas, é radiação eletromagnética. Se caracteriza pela oscilação entre um campo elétrico Assim. e um campo, isso aí, e um campo magnético. E está classificada de acordo com a frequência dessa onda. Então, olha que diferente. É errado a gente falar corrente eletromagnética. O certo é falar campo eletromagnético. Campo. Eu comparo com a minha eletroestimulação? Não, né, gente? São coisas distintas. E aí eu coloquei esses slides bem legais da minha aula de biofísica para vocês, falando de força e campo elétrico e força e campo magnético. Tem que entender isso para entender essa nova tecnologia hoje, gente. Não tem jeito. Aí, seguindo o próximo slide. Isso, olha Força lá. elétrica. Olha a força elétrica. Então, tem que entender o que é força elétrica e depois campo elétrico. Força elétrica nada mais é que a capacidade de atração e repulsão de duas cargas elétricas. A gente acabou de falar lá, né? Para a galvânica funcionar, a gente precisa dessa força elétrica. E olha aí que beleza, né? Eu acho lindo essas equações. Eu acho muito medonho, assim, eu tenho pavor. Mas eu entendi que eu preciso entender delas, Não né? tem jeito. E aí Não tem elas ficaram menos, assim, menos pavorosas depois disso. E aí, para tranquilizar, a gente coloca a figura, né? Então, mostrando que os sinais iguais se repelem, né? Ou a repulsão, os sinais opostos se atraem. Então, isso é a força elétrica. E agora o campo Olha elétrico. só. E depois tem essa fórmula que você colocou aqui, ela estuda a força de atração entre, né, os elétrons e os prótons É. e tudo que gira ali no átomo. Uhum. Enfim, E aí, olha o olha campo que lindo. elétrico. Olha que legal. Olha por que a gente tem que posicionar adequadamente os eletrodos, né? Quando a gente fala que não é lá na origem e inserção, ó, um pouquinho mais para a parte interna, né? Do músculo. É isso aí. Olha lá, que bonito essa A gente quis imagem. mostrar para vocês as figuras, porque para ficar mais fácil, né, gente, a visualização do que a gente está falando, porque física é trabalhoso. E aí, olha o campo elétrico, né? Mostrando o campo elétrico. Então, o que acontece nos eletrodos quando eles estão realmente ok e quando não tá ok, ó, não vai funcionar, né? Repele tudo ali, ó. Ó, esse eletrodo, eu trouxe ele aqui pra gente ver, ó, tá vendo? Ele tá brilhante aqui no centro, opaco aqui, e ele tá fino, ó, tá vendo? Uhum. Então, assim, esse eletrodo não é um eletrodo que está mais conduzindo. Isso, Então, isso, né, Pri? Tem que isso. mandar lá pra Pri dar uma olhada, viu? Se vocês Tem que tiverem mandar para dúvida, fala, jeito. ó, meu eletrodo não tá. A corrente começa a oscilar, começa a ficar mais desconfortável. É Olha isso que aí. bonita essa imagem, né? Se a gente pudesse ver, seria isso. Seria isso mesmo. E aí do campo magnético, ó. Campo Então, para a gente magnético. entender essa nova tecnologia que está super em alta, né? A gente mostra para vocês, então, como que seria o campo magnético. Então, é a concentração de um magnetismo. Então, a partir de algo, então, a partir de uma bobina, né? Por exemplo, a gente vai ter em volta dela essa geração de campo eletromagnético. Aí, vamos só Isso. finalizar com o último slide para a gente mostrar a tecnologia. Aí, ó, mostrando o campo para vocês, olha lá. O campo magnético.
E a Força força magnética. magnética, que é a Isso. força do ímã. Isso. E aí, concluindo, o campo eletromagnético. Então, é a junção do que a gente falou já, né? E olha Né, como de campo é elétrico e magnético, e cada um tem um sentido, né, Pri? Olha lá, o isso. campo elétrico é sentido para cima e o magnético é um sentido lateral, mas se a gente pudesse ver, seria como se fosse um 3D, né? Isso, né? Isso. Ele seria algo girando assim, tipo a molécula de DNA. Isso. Por isso que quando a gente vê o músculo fazendo aquela contração, né? Pode mudar o slide, Bia? Por que que o músculo faz essa contração, Pri? Isso, justamente por conta dessa bobina que está central aí nesse aplicador, né? Então Olha ele lá. gera esse campo eletromagnético. Então as estruturas, imagina o nervo, né? O nervo é o primeiro ali que então até cresce, né? Onde está Sim, feito, faz até aquele movimento e fica, né? Então dependendo da forma que você aplica, ele faz contração ele e faz tem um. isso. Faz a contração isométrica ou a isotônica, de ficar contraindo em vários pulsos, né? E aí difere de marca para marca. Mas por que que a gente veio com isso, né, Bia? Ah lá, o princípio de funcionamento, né? Coloquei aí para vocês também, mas a gente só tem mais 4 minutos, vai cair a Que gente. legal. É, vai, vamos correr. Aqui é um artigo que a Coloquei Pri um pôs para artigo vocês, ó. super atual aí para vocês. Depois vocês vão receber, é só falar eu quero lá, né, marcar a Isso, gente lá nos seus stories e entrar em contato com a KLD pedindo eu quero que a gente vai mandar. é isso aí. Então, e coloquei o que tem de novo, né? O pessoal, essa equipe, era uma equipe que atuava aqui junto com a gente na Universidade do Vale do Paraíba, onde eu trabalho, né? Na Univap. E eu achei muito legal aí trazer para vocês. É um artigo de revisão, mas a gente está começando a ter já artigos dessa nova Sim, a tecnologia. gente está Nas, começando a ver, né, a importância do campo. Ó, aqui, gente, é, tá? A Pri, quem não seguiu a Pri ainda, é só clicar aqui em isso, cima, ó, no KLD, nessa setinha do lado do seu celular, e vai ter o Instagram da Pri. Não precisa nem sair da live. É só clicar ali e você já isso, começa a seguir a Pri. E aí, Pri, isso. eu vou virar agora de volta. E A bonequinha da eu Pri, coloquei gente, linda, né? contraindicação, Igual ela, igualzinha mesmo. a boneca. Eu Ó, coloquei slide de acho que eu tô com contraindicação zoom aqui. só para Ah, é, finalizar. deixa eu colocar de volta lá. Não precisa, não precisa. Só para finalizar Não? o slide de Ah, contraindicação, é que tem as contraindicações absolutas e relativas, que também é polêmico na nossa área. Vamos combinar. O que não sim, é polêmico? sim. E aí, gente, eu quero muito, né, que quem aqui assistiu, quem ficou com a gente até agora, essa live também vai para o YouTube, né, Tri? E depois Vai. entra em contato com a gente, quem tiver dúvida. A Isso, gente ó. colocou a explicação, porque a eletro, ela não é para todo mundo, né? Então a gente tem Sim. diversos recursos hoje, e a gente precisa realmente planejar de uma forma adequada para aquele paciente. Então, é isso. A eletroterapia ela é maravilhosa, mas não é para todo mundo. Por isso que eu finalizo com aquela frase. Volta lá na frase. Vamos botar lá na frase da Pri pra gente ver. Peraí, deixa eu só colocar lá já. O mais importante que Peraí, meu saber mouse parou. Pode é falar, saber Pri. quando não operar. O mais Nossa, eu achei que fantástico saber isso. usar, olha lá, o mais importante que saber usar é saber quando não vai usar. Então não é porque tá na moda que todo mundo tem que fazer, né? Consciência aí dos profissionais. Exato. Vou ver coração. Eu espero que o pessoal tenha gostado do que a gente está A falando gente aqui. não tá falando mal, né, Pri? Quando a gente fala isso, Não, né? não, Às não, vezes o pessoal entende, ah, mas é que a Bianca não fabrica essa não tecnologia, ela tá concorda. falando mal. Não é isso. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai, porque às vezes a inovação, ela é só uma novidade, ela não é uma inovação. A inovação é transformar algo que já existe em algo mais prático, em algo mais benéfico. Esse equipamento, ele está propondo isso. Sim, Isso. né? Então, talvez ele seja uma inovação. Mas será que o seu paciente vai conseguir? CrossFit também não é para todo mundo, musculação também não é para todo mundo, né? A gente já viu isso. Então, né, eu vou só liberar os comentários aqui, ó. Pessoal, não vai dar tempo da gente Responder, responder. Teve duas perguntas aqui que
O pessoal mandou, ó. Manda Eu pra gente. quero. Ó, Direct. ai, tem Vem uma fazer outra pergunta comigo. aqui, que é de treinamento. A Pri dá treinamento, gente. Ela quer comprar um treinamento de radiofrequência Hertz com você. Olha só, que ótimo. Uau, Tá vendo? tô Então, gente, adorando. ó, a Pri dá os treinamentos dela. Aqui na KLD a gente tem o treinamento, ele é mais voltado para a funcionalidade do equipamento. Mas o treinamento da Pri é um treinamento mais completo, né? Ela vai E passar, na verdade, dicas de atendimento. É quase que uma mentoria já, né? Então aí vocês podem ficar à vontade para entrar em contato. Diz que estava na live. O meu irmão é engenheiro, está assistindo a gente, ó. Escreveu, que quero fazer bom. a pós. Ele se formou Aí, agora em engenheiro, E eu vem. tenho uma irmã, então, eu tenho uma irmã que chama Priscila e que é engenheira, gente. É muita Nossa, coincidência, né, envolvendo muita, a né? gente. Eu Muito. acho. Eu também sou loira de olho azul, gente. Vocês não estão vendo? Muito feliz. A Bia é muito especial para mim. E a gente, ó, continua com essa nossa hashtag, né, Bia? Electrolovers. Continua. Lovers. Eu A gente coloco a sua sempre também, conversou. aí, né? Porque daí a gente aumenta essa força que É isso aí. precisa, né? Estamos aqui Pra para gente isso. divulgar informações de verdade, na fonte certa, desmistificando, desembaralhando tudo aí, porque a gente sabe que é difícil a eletro, né? Ô, Muito, Pri, quero te muito. agradecer, assim, do fundo do meu coração, de Ah, novo. Essa live vai pro YouTube, eu te mando o link. legal. E a apostila que eu fiquei aqui, ó, enquanto vocês não estavam me vendo, eu tava só aqui, ó, anotando, tá? As dicas da Pri aqui, viu, gente? Tem muito mais dicas, hein, gente? Quem sabe no Tem, próximo então. fala de cuidados, cuidados de eletrodo, cuidado de pino, bicho, fio. Então, a gente tem que fazer uma live só disso, eu acho, Olha, né? A eu gente acho pega os tipos de eletrodo e fala sobre isso, legal. né? Muito Aí a bom. gente faz. A gente vai fazer, viu? Vocês vão ver a carinha da Pri aqui mais vezes. É Pri, isso aí. Ó. obrigada, viu? Um grande Obrigada. beijo. Foi um Até a próxima. prazer, Foi um gente. prazer, foi nosso. Tchau. Obrigada. Beijo.